Sim, mais uma vez bom dia. Agora esperamos que seja de vez. Agradecemos ao nosso convidado, portanto, o Sr. Professor Manuel Dias Batista, o facto de estar aqui connosco, apesar de algum atraso, e nesse sentido, pois ele certamente já sei que nos irá dizer qualquer coisa. A verdade é que a nós nos interessa tê-lo cá, assim como aos Barrosões, quer que costumam acompanhar este programa, quer que nos acompanham também no estrangeiro através da internet e da TV Barroso, mas que nos interessa tê-lo cá, a fim de ouvirmos as suas ideias, aquilo que tem para dizer e aquilo que tem para propor aos Barrosões, no sentido de os convencer a votar em si. Como disse, portanto, agradeço a sua presença e gostava de começar esta entrevista por uma pequena apresentação pessoal que eventualmente nos queira fazer. Bom dia, Sr. Professor. Muito bom dia. Estão a ouvir bem? Sim, senhor, pode falar. Muito bom dia e, para já, uma pequena correção. Eu não cheguei atrasado, eu vim ao meio-dia exato tocar a campainha, ninguém me abriu. Ninguém me abriu, não podia não ter ouvido, não sei. Sei que estava aqui, houve testemunhas que me viram ali fora, não estou aqui para provar nada. Em segundo lugar, eu queria dizer que estou aqui também por uma questão de alguma cortesia. A simpatia que me liga um bocadinho ao meu ex-aluno adérito fez com que eu viesse cá, porque senão eu não viria. Estou a jogar em casa alheia, tenho uma noção sobre a rádio como uma excrescência do gabinete do Partido Socialista, e essas coisas, pronto, eu não gosto de entrar em polémicas. Estou aqui para falar, não vou dizer mais nada sobre isso. No entanto, posso referir desde já que, como jornalista, como professor de jornalismo que eu fui, embora não pretenda dar lições, eu gostaria de informar o pessoal da rádio e todo o outro pessoal que as fontes devem ser, o jornalista deve ter acesso às fontes e não pode depender apenas de informações que são dadas pela Câmara Municipal. Assim, por exemplo, deveria esta rádio de Montalegre saber que eu fui candidato à Assembleia Nacional pelo partido do Bloco de Esquerda. Nunca se referiu nesta rádio esse pormenor, esse caso. Se bem que é evidente que o Bloco de Esquerda não tem capacidade para eleger ninguém a nível distrital, por enquanto. Tem apenas 5, poucos por cento. Mas fui candidato. O facto é que fui candidato, embora em lugar não elegível, e nunca o seria por motivos que eu disse. Depois, ainda tenho a referir que foi dito por várias vezes nesta rádio que as listas do Bloco de Esquerda tinham sido excluídas pela juíza do município de Montalegre. Isto foi profusamente divulgado. O que não foi feito foi depois, devidamente e na mesma ordem, pela mesma ordem de ideias, profusamente divulgado, que o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional, tinha admitido as listas. Isto são pormenores que interessa dizer aqui à população. A imprensa deve ser isenta, deve ser igual, não pode ser, nós sabemos que no Conselho assim existe, tanto a falada como a escrita, há uma grande dependência em relação ao poder. Pronto, por outro lado, já me conhecem, eu fui professor, fui depois presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Pedro da Cruz. Nos últimos 10 anos fui inspetor principal no Ministério da Educação e, portanto, estou aqui apenas e só por motivo de cortesia para com o meu ex-aluno Adélio Pinto, que eu prezo muito. Agradeço muito essa cortesia, sendo certo que, portanto, a respeito do que disse, eu não me posso pronunciar, nem devo fazê-lo, embora, pois, certamente, também a rádio em sede própria, pois, alguma coisa dirá, sendo certo que alguma coisa do que também disse há de convidar-me permitir que lhe diga que também não será bem assim. Mas, em todo o caso, e avançando aqui um bocadinho na entrevista, queria-lhe perguntar, de certa maneira já se me referiu a isso, mas queria que me fizesse uma avaliação dos últimos resultados eleitorais do Bloco de Esquerda, quer no Conselho de Montalegre, mas também a nível distrital e até nacional, se decidir entrar também por aí. Eu estou... Sim. Pode falar. Agora, bom, pronto, eu não sou comentador político, aliás, eu não sou político. Eu estou aqui por motivos próprios,
é evidente, é uma questão de coragem, de oposição a políticas que eu entendo como erradas, quer a nível nacional, quer a nível local. De qualquer modo, acho que os dois grandes partidos portugueses, PSD e PS, aquilo que eu chamo os centrões, os cinzentões, estão a perder claramente votos. O PS, nas últimas eleições, perdeu apenas mais de meio milhão de votos, quer dizer, 24 deputados, mais de 8,5% do eleitorado português e 20% do eleitorado PS. Isto quer dizer qualquer coisa. Uma das razões que me traz a ser concorrente às eleições autárquicas é precisamente essa, é acabar. Se o PS perdeu toda essa votação, é evidente porque foi arrogante, porque em certa medida exagerou na elaboração de leis e na sua aprovação, sem ter o respectivo e devido diálogo com a oposição. A oposição também é gente, merece respeito, não merece arrogância, merece diálogo, e isso faltou muito ao PS. O PS local é, em certa medida, uma extensão do PS nacional. Em relação aos resultados, portanto, nacionais, foram bons, foram resultados que apontam para o dobro, quer em termos percentuais, quer em termos de deputados. Quando me fala em dobro, a nível distrital, isso são nacional. A nível local, as coisas não são exatamente iguais. Nós sabemos que, eu não queria dizer, isto não é um insulto nenhum, mas as populações do interior ainda não evoluíram suficientemente em termos políticos. Digamos que isto faz parte de uma teoria chamada teoria difusionista. Os povos mais limítrofes, quer dizer, limítrofes, os mais afastados dos centros decisores da capital, são necessariamente, por natureza, mais conservadores. E então, dicotomicamente, há uma polarização, uma bipolarização dos votos. E nós notamos que em Vila Real, assim, a nível de distrito, eu não tenho aqui os dados, eu não vinha preparado, já vos disse, estas coisas são assim. Quando há uma programação clara, a gente faz as coisas, senão não pode fazer. Mas eu fui avisado pelo engenheiro Jaime, que me telefonou, e fui avisado ontem à noite por um amigo, Cândido Martins, que me disse que hoje tinha uma entrevista, porque senão nem sabia. É evidente que eu estava em férias e me telefonaram, dizendo que queriam fazer que eu fizesse uma entrevista. Muito bem, eu disse que o povo já me conhecia, mas eu ia fazer os possíveis. Não fui contactado até hoje e até fui com algum espanto. Há de convir que a responsabilidade também não será nossa, não é? Um jornalista que tem que procurar. Eu já disse isto, não vou alargar-me sobre este assunto. Desculpe lá que lhe diga, mas quer dizer, a responsabilidade também de fazer a preparação e de estar um bocado a acompanhar também não é só da rádio. Há de convir que lhe diga isto com toda a frontalidade. Em todo caso, e regressando aqui um bocado àquilo que nos interessa, há 4 anos atrás, portanto, nas últimas autárquicas, o Bloco de Esquerda teve qualquer coisa como 230 votos, ou 236 votos, mais rigorosamente. Quais são as suas expectativas para estas eleições? O que é que considerará para si uma vitória ou uma derrota? Tem alguma meta definida? Olha, eu derrotas não costumo ter. E já expliquei porque é que aqui as coisas não evoluem no sentido que eu desejava, que eu mais desejava. Uma das razões da minha candidatura, como disse, é acabar com as maiorias absolutas. E, portanto, desde que acabe com essa maioria absoluta, isso é uma vitória. Se não conseguir... Quando se está a referir, portanto, a acabar com uma maioria absoluta, refere-se à maioria absoluta existente na Câmara... Na Câmara Municipal, exatamente. Na Câmara Municipal. E na Assembleia, se pudermos... E na Assembleia, podemos também corrigir, de facto... É esse o seu objetivo? Esse é o objetivo principal. O meu não, é o do partido. O do partido. O do partido. Não se esqueçam que eu sou concorrente pelo Bloco de Esquerda como independente, é evidente. Porque, claro que partilho certas ideias com a direção nacional do Bloco, mas há outras em que, necessariamente, como pessoa livre e independente, com as quais eu não concordo, é evidente. Deixe-me só acabar o raciocínio. Em relação à votação, que foi melhor, não é significativa essa melhoria, sobretudo porque são eleições legislativas e elas são totalmente diferentes das eleições autárquicas. Se não houvesse, de facto,
aquilo que o nosso povo chama o voto útil, a votação seria boa. Tenho a certeza que seria boa. Mas, de facto, ainda existe aquela noção de que o voto tem que ser útil. Quer dizer, nós vamos votar. Eu vou aqui referir nomes, peço desculpa. Vou votar no Fernando porque não quero que o Duarte ganhe. Eu vou votar no Duarte porque não quero que o Fernando ganhe. Isto não é correto. E temo que essa forma de pensar é a forma mais correta. Possa prejudicar a sua candidatura? Prejudica em certa medida, não é? Em certa medida, sim. Esse voto útil, porque eu considero voto útil o meu. Ou melhor, o meu e todos aqueles que votam no Bloco de Esquerda. Ou que votem em partidos minoritários, não é? Porque são esses que impedem qualquer dos outros partidos de recolher uma maioria significativa que faça com que as coisas não sejam devidamente discutidas, dialogadas com a oposição. Pronto. Vamos lá ver. Em relação ao Bloco de Esquerda aqui, ou ao Bloco de Esquerda, mais ao Partido Socialista aqui no Conselho, a minha ideia é o seguinte, é que normalmente só continua a votar Partido Socialista os históricos, alguns, porque nem todos, nós sabemos que há históricos aqui que estão completamente de costas voltadas para o PS. Como é o seu caso? Eu não sou um histórico, nem do PS, nem de nenhum outro partido. Continuo a dizer que sou um indivíduo livre, sou um indivíduo que optou por um partido que está também na oposição. É evidente que isto não faz dizer que eu não seja também opositor em relação ao partido que está na oposição, que é o PSD. Mas é evidente que a minha luta é contra o poder instituído, é contra o poder, as pessoas que estão no poder e o partido que está no poder. É esse é que eu tenho que retirar a maioria absoluta, os outros não a têm, têm a minoria absoluta. Íamos a dizer, portanto, que neste momento a votação nos partidos de poder são exatamente os históricos, alguns históricos, e conhecemos aqui no Conselho vários históricos que deixaram de votar no Partido Socialista por óbvias razões. Não vale a pena que está aqui. Em todo caso, eu frisei um bocado este aspecto, porque olhando para o comparativo de votações nos últimos atos, portanto, em 2002 e 2005, o Partido Socialista, assim como também o PSD, que de resto manteve mais ou menos a votação, estamos a falar entre os dois de mais de 9.000 votos que se mantiveram ao longo dos últimos 8 anos e veremos agora este ano o que é que irá acontecer. Portanto, parece-lhe sustentada a afirmação que realmente serão históricos que votam nestes partidos? Não são só históricos, não é? Não é só históricos. Nós sabemos que houve uma avalanche de imigrantes que vieram votar e que normalmente não vinham, quando as pessoas têm medo de perder, e depois também motivados por essa vinda, foi motivada também pelos candidatos às juntas de freguesia. É evidente que a população aí aumenta. Nós sabemos que aumentou, não são os novos, não são os jovens pouco aumentaram, não é? Aumentaram alguns, claro. Eu acho que, aliás, são muito mais votantes do que os residentes. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O Bloco de Esquerda, quantos aviões tem contratados para trazer? Tem muitos. O Bloco de Esquerda vai buscar-los à América, à Alemanha e pronto, a todo mundo. De qualquer modo, veja bem, em relação à análise, já disse que não era analista, mas que eu próprio faço, eu digo que votam os históricos, votam os fanáticos, porque há pessoas que não sabem distinguir entre o que é o PS e o PSD. Não conhecem, e alguns bem esclarecidos já, não sabem, não distinguem. Eu também não distingo, e francamente, desculpe. Sim. Eu também não distingo a diferença que há entre o PS e o PSD, nem a nível nacional, nem local. Porque as práticas são as mesmas. E os porreiros pás que existem neste país, não é? Desde o Sócrates a Durão Barroso, desde outros locais, vêm-se todos os dias. Aliás, vejam bem, aqueles que andaram quase ao murro e ao tiro aqui há anos, andam hoje juntos. Como é que nós não podemos... Aqueles que eram conotados como os defensores dos ideais do PSD, hoje, muitos deles, mas bastantes, não vou enumerá-los, é evidente, mas toda a gente sabe, e alguns têm alguma influência, outros não têm nenhuma. Mas pronto. Estão todos juntos. Portanto, esses dois partidos são para mim o mesmo. Já agora que fala disso, dá a impressão, tem a ideia de que possa haver
por vezes, amizades políticas mais interesseiros do que outra coisa? Pronto, era a terceira fase. Aquilo que eu ia dizer era o seguinte: é que há os históricos que votam normalmente nestes dois partidos, e neste caso vamos passar para o PS porque é o que está no poder, os fanáticos, e também os fanáticos do PSD, e depois aqueles que têm interesses estrados e que têm, de certo modo, um certo ascendente cultural sobre a massa geral dos votantes. São pessoas que têm lugares de destaque no Conselho, ou que pretendem lugares para os filhos, para os netos, enfim, para os sobrinhos. Vamos avançando um bocadinho, queria perguntar, um dos problemas que neste momento os analistas políticos estão a colocar relativamente ao Bloco de Esquerda é saber até onde ou que margem é que ainda existirá para crescer. E a questão que lhe coloco é esta: entende que o Bloco de Esquerda em Montalegre, que nos interessa, portanto, ainda terá margem para crescer? Ou pensa que pode chegar uma altura que o crescimento que se tem verificado possa estancar, como aconteceu de resto com outros partidos que já existiram em Portugal, que entretanto tiveram alguma expressão e depois acabaram por desaparecer? Temo que possa acontecer alguma coisa idêntica ao Bloco de Esquerda? Para já eu não temo nada, não é? Eu já disse as razões pelas quais eu estou no Bloco de Esquerda. Mas tenho a convicção... Também não faça porque em termos pessoais, obviamente, sim. Em termos de convicção política. Sim. Eu tenho a certeza que o Bloco de Esquerda vai crescer, como aliás vão crescer outros partidos minoritários. E isto porque a tendência geral, quer em Portugal, quer aqui, que é como lhe disse há pouco, é mais conservador por enquanto, mas lá virá o tempo em que as pessoas evoluem. Os pequenos partidos vão ter que crescer, porque o centrão está a acabar. As pessoas vão dar conta que os dois partidos mais votados em Portugal são uma fraude, são o mesmo partido. E ora passa a bola aqui, ora passa a lá. Ora governo eu, ora governas tu. Ora meto eu funcionários, ora metes tu. Isto é assim que funciona em Portugal. Ora eu meto aqui o diretor da Galp, ou da Motengil, ou isto ou aquilo, ou tu sais de Presidente da Câmara, mas vais para Governador Civil, e essas são coisas... E isto é outra das razões que me faz, de facto, virar não, que eu não viro, estar hoje no Bloco de Esquerda. Sim, senhor. Entendem, portanto, um partido diferente dos outros. Exatamente. Muito bem. Queria que me falasse agora alguma coisa sobre o seu programa eleitoral, portanto, no fundo, aquilo que apresenta aos eleitores. Eu disse da última vez que vim cá, e foi dito aqui pelo Fernando, não tem programa, este partido não tem programa. O partido tem programa, tem, sim, senhor. Não propriamente um programa, aquilo que eu chamo um programa, mas um projeto autárquico. E eu fico muito triste em saber que, suponho eu, se houver alguma colaboração, há os três principais vereadores do Partido Socialista que deveriam ter elaborado o programa eleitoral do Partido Socialista, não é? A menos que fosse um só, também pode acontecer, não é? Pode acontecer que as outras pessoas digam amém, como fazem muitos. Outra coisa que nós temos uma Assembleia que nós sabemos que as pessoas acenam com a cabeça, claro que não é para o lado, é de cima para baixo, sempre, e não fazem mais nada, não têm participação nenhuma. Há uma diferença entre linhas programáticas e programa. O programa exige, para fazer um programa, nós temos quase a certeza que esse programa vai ser executado, vai ser execuível, vai ser viável. Para isso temos de saber as linhas com que nos cruzemos. Se temos um programa, se queremos fazer obra, temos de saber qual é o orçamento que temos disponível. E é evidente, sabemos que o orçamento desta Câmara vem quase todo do Fundo de Equilíbrio Financeiro, o chamado Fundo de Equilíbrio Financeiro. Bom, e nós sabemos que estamos claramente, muito, não sei, não tenho aqui os dados, mas muito endividados. A Câmara está muito endividada. E se não fosse... O PSD diz que a dívida assenta 16 milhões de euros. Bem, mas isso, o que eles dizem é porque têm dados. Eu, como digo, não trouxe dados nenhuns. E não trouxe, mas sei que isso existe, porque vejo muitas vezes, ouço falar às pessoas, também são uma forma, a gente deve ouvir as pessoas, e leio, quer os jornais do PS, quer os jornais do PSD. E eu peço desculpa a todos os ouvintes por dizer isto, mas a verdade é esta, é que não há nenhum jornal independente nesta região.
E já disse a mesma coisa em relação, talvez a vós, custa-vos um bocadinho, mas é verdade que é a noção que eu tenho que ser sincero e dizer. Isso é a sua opinião. Pronto. Nem sequer observamos, tampouco. Bom, as contas da Câmara só Deus e o Presidente é que as conhece realmente, porque o resto são papéis e que revelam de facto uma ginástica e uma imaginação extraordinária. Vamos lá ver. As linhas principais, portanto, o projeto, isto é o projeto de uma candidatura que pretende, em primeiro lugar, dizer que não sou submisso. Quer dizer, é a voz da insubmissão, da coragem, da liberdade, da ação e da expressão. E o suporte estrutural deste projeto baseia-se em 3 critérios. A transparência, o ambiente e a participação. Transparência em todos os atos. E a participação, claro que as duas coisas estão ligadas. Se nós fazemos um concurso, nós temos de ter transparência, temos que divulgá-lo. Não é através do telefone, como eu já assisti. E digo isto francamente, já assisti pessoas que abandonaram um cargo, um lugar, porque pronto, houve várias pressões da oposição e tiveram que sair daqui, da terra, para ir para longe, para as ilhas, e esses lugares foram postos à disposição, não houve concurso, não houve absolutamente nada, é através do telefone. Quer dizer, compram-se favores ou vendem-se favores. É aquilo que acontece. A transparência exige que haja concursos, que haja divulgação da informação através dos meios normais, que são a rádio e os jornais, mas também através de editais. Depois, que haja a participação. Por exemplo, vamos fazer um plano de atividades da Câmara. É necessário que o partido do poder dialogue com as populações, ou pelo menos com os seus representantes partidários das populações, não é? Que as conhecem-nos. Eu estive a ver aqui há pouco, ainda há bocadinho, ouvi falar durante bastante tempo de uma obra publicada pelo professor Fernando, um livro. Eu vou chamar-lhe um álbum, porque de facto aquilo tem fotografias maravilhosas. Sim, um álbum fotográfico. De resto, houve pessoas que assistiram, não fui que assistiram, que era mais, entenderam que havia muita mentira, ou melhor, muita pouca verdade, para não dizer que havia mentiras, e que de facto aquilo, pronto, as pessoas que foram fazer a apresentação falaram sobre determinadas coisas que não eram bem assim. O livro eu tive com ele e não diz grande coisa de facto. É um livro bonito, não é? É um livro que é mais um álbum, como eu disse, não é propriamente um livro. Aquilo é uma recolha fotográfica de rara beleza e convém que exista, de facto, qualquer coisa que capte, é valioso. Não é propriamente um livro do povo, como não são os cartazes, como não são os programas eleitorais do PS. O povo é menos ostentatório. Quando refere isso, quer dizer, refere-se, digamos, ao grafismo sim, em si, sim. Ou é de facto exagerado. À execuibilidade do próprio programa em si? Bem, se aquilo era um programa eleitoral, e eu acredito que fosse, ou uma tentativa de programa eleitoral, porque se fala na obra feita, não é? Fala-se muito na obra feita, e naquela que falta para fazer, aliás, esse programa, sim, é esse mesmo, tem aí... pronto, é um programa, pronto, é bonito, é um papel bonito. Mas, digamos, aquilo que encontra valioso no programa do Partido Socialista... Eu estava a falar do livro. É o facto de ser bonito. Eu estava a falar do livro, E se notar bem no livro, vem lá a referência aos trabalhos feitos nas diversas freguesias. A Vila da Ponte não tem nada. Tem lá um caminho, fala lá num caminho, eu já nem sei se foi no livro ou se foi no programa, agora digo-lhe francamente, que não tenho aqui presente. Mas fala lá num bocado de alcatrão que foi metido. Deixe-me interromper, mas quer dizer, entende que essas pequeninas coisas que por vezes podem passar, digamos assim, mais despercebidas, não acha que essas pequenas obras têm realmente importância na vida diária das aldeias? E que realmente, às vezes, é isso mesmo que interessa para as populações, não tanto assim, grandes ideias programáticas? Não, aquilo, dizer o que se fez, as ideias programáticas, aqui devia haver só ideias programáticas, não é? Bem, também é preciso, claro,
concretizá-las. Mas é preciso também referir as obras feitas, porque é assim que se faz a política, não é? Eu já disse que não era um político propriamente, é assim que se faz a política, referindo obras, mas é normal que se façam obras. Então, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, então não é normal que façam obras. Não, o Presidente da Câmara, ou os vereadores da Câmara, ou as pessoas que foram eleitas, não estão nesses lugares para receber apenas o ordenado. Bem, se fosse para isso, qualquer um servia. Estava lá e recebia o ordenado. É evidente que tem que fazer obra. Se ele tem dinheiro, se recebe dinheiro, e mesmo não tendo, já sabemos que as faz, porque tem que pedir empréstimos, mas se tem dinheiro que lhe vem, seja da Europa, seja do Fundo Monetário Europeu, seja do Governo, pois tem que se fazer as obras, elas têm que ser vistas. É claro que na altura das eleições há muito mais alcatrão. Já sabemos que o alcatrão que existe por todos os lados. Aliás, é uma coisa, não sei qual é a sintonia que existe com o partido a nível nacional, que deve ter uma influência também sobre a Junta Autónoma das Estradas, mas todos os anos em que há eleições, há alcatrão na estrada de Montalegre. Suponho que vai ser até à Venda Nova, não é? Olha que se formos, por exemplo, a Salvaterra de Magos, que é uma do Bloco de Esquerda, lá também se diz a mesma coisa. Pois, mas o lado do Governo não devem ter a grande simpatia do Governo. Eu também lá fui. Uma das primeiras inspeções que fiz, quando fui deslocado para o Sul, foi precisamente em Salvaterra de Magos. E conheço bem Salvaterra. Foi no dia de uma festa, no Garranos, numa corrida, e até gostei muito. Gostei muito, acho que é uma comunidade bem gerida. Mas pronto, estava-me a referir ao facto de isso que portanto, nos acaba de dizer, e que portanto, a ideia generalizada nas populações, que de facto é assim, digamos, atravessa transversalmente todos os partidos. Eu vou tratá-lo por você. Não, é por tu, Odete. Que é assim, pá. Não podemos andar aqui a referir as pequenas obras que não... Aliás, vamos lá ver uma coisa. Eu falei há bocadinho na Vila da Ponte, e no troço, a única coisa que lá se fala foi no troço de estrada com Alcatrão, eu não vi lá nada ainda, entre Vila da Ponte e Bostelo. Ora, Vila da Ponte e Bostelo, há de facto lá um bocadinho que dá acesso a umas terras particulares, mas não vejo nenhuma ligação, e já devia existir há muito tempo essa ligação entre Vila da Ponte e Bostelo. Como não há, por exemplo, também o saneamento básico. Diz aqui neste programa que se houver 80 consumidores, a extensão da rede de saneamento básico a todas as aldeias com mais de 80 consumidores. A Vila da Ponte tem muito mais de 80 consumidores, não é? Só em população votante tem 400. E é claro que uma criança não vota e é consumidor. Tem mais de 500, mas pronto, isto são talvez pequenos erros, ou então um bocadinho mais de demagogia que foi utilizada aqui neste programa. Também não entendo muito bem esta frase, a nobreza pelo investimento na área da cultura com ações materiais e imateriais. Eu não conheço nenhuma ação imaterial. Mas pronto, eles lá sabem o que querem dizer com isto. Quer dizer que o povo comum vai ler isto e não entende nada. E aquilo que entende são de facto o caminho que foi feito daqui para lá, e que é normal que se faça porque, como eu disse, o Presidente da Câmara e os seus vereadores e todos aqueles que estão nos órgãos executivos não estão nesses lugares para apenas ganhar dinheiro, estão para fazer qualquer coisa com o dinheiro que lhes vem. Há quem entenda que as eleições autárquicas acabam por ser aquelas eleições que mais diretamente dizem respeito às pessoas. Mas novamente, por causa da ordem, o ano passado o problema nós realmente aqueles problemas mais básicos, digo mais de trazer por casa das pessoas do dia-a-dia. Não lhe parece que, mesmo assim, não obstante aquilo que nos acaba de dizer, que realmente pode ser importante falar, às vezes, dessas pequeninas coisas, de um caminho que falta? Normalmente é isso que se fala nas assembleias, sabe? Sr. Presidente, eu queria o meu caminho para... caminhos rurais. Não acho que... Não, francamente não. Há coisas mais profundas que têm que ser discutidas numa assembleia ou num programa. Não são essas. Essas pequenas coisas têm que vir aquilo que eu lhe disse, no plano anual de atividades, e tem que vir lá porque houve diálogo entre o poder e os eleitores. Esse diálogo não existe. Isto é feito muitas vezes em secretismo nos gabinetes. Eu faço-lhe... E se não for, nas reuniões da Comissão Política do PS. De uma outra forma. Em termos de saneamento básico, que já falou sobre ele, portanto, citando o programa, portanto, não querendo falar em números, já que falar em metas, pelo menos. Sim, isso é verdade. Quer dizer, a questão que se coloca é saber se, eventualmente, da parte do Bloco de Esquerda, há metas em termos materiais, em termos físicos de realização. Olha, nós não temos capacidade, eu já lhe disse,
que o nosso objetivo... Falando, obviamente, se for eleito. Evidente. Ora bom, é evidente, ser eleito não quer dizer que mantenha o poder, mas que seja, como eu disse já da última vez, um fiel da balança para impedir que haja descalabros, que as decisões para a elaboração dos planos de atividade e orçamento sejam feitos em locais secretos, nomeadamente nas reuniões da Comissão Política. Não é aí que se deve fazer isso, é no diálogo, na participação com as populações. E se houver prioridades, pois nós entendemos que a Vila da Ponte, por exemplo, é uma prioridade em relação a muitas outras terras em que foi feito esse saneamento básico. Muitas, não serão assim tantas, são 14, pelo que dizem, que eu não sei. E não sei se foi com participação de outras entidades. De qualquer modo, entendo que, de facto, devem ser as populações a decidir. A decidir não, mas pelo menos a dialogar, dizendo, eu acho que isto é prioritário. É prioritário. Um saneamento básico, seja na Vila, eu estou a falar da Vila da Ponte porque sou de lá, mas seja lá, seja noutra aldeia qualquer, concelho, ou uma final aqui ao lado do Cávado, onde ninguém vai, por assim dizer, que é bonito de facto. É uma obra bonita, uma obra bem feita, bem concebida, mas que não serve. Foi dinheiro. Claro que tivemos que aproveitar esses fundos estruturais, não é? Mas podíamos aproveitar de outra maneira em coisas que fossem mais úteis. Olha, um dos grandes problemas da nossa região que está a desertificar-se, isto é preciso dizer, eles não dizem, está a desertificar-se todos os dias. Todos os dias as pessoas vão embora, não casam cá, não fazem filhos cá. Porquê? O que é que lhes vão dar que fazer depois? Quais são as entidades empregadoras? A Câmara. Entidades empregadoras aqui há a Câmara. Lá embaixo o fumeiro, que não é nada, não é? Depois fala-se aqui, vamos o lar da terceira idade, com tantos postos de trabalho. Bem, se forem os mesmos que prometeram o engenheiro Sócrates no início do seu mandato, já sabemos que nunca serão concluídos. Ou então é para daqui a 2 ou 3 mandatos. Não é? Nós não temos absolutamente nada para fixar os jovens, para fixar as pessoas no nosso concelho. Entidades empregadoras, a Câmara, a escola, mas já sabemos que, a não ser que haja outros malabarismos, porque eu já também, aí não depende do município, mas de um concurso nacional para colocar os professores. Senão, aqui não temos mais nada. Não temos entidades empregadoras nenhumas. Não temos nada para fixar os jovens. Queria avançar um bocadinho mais nas suas linhas programáticas, quando já falou da questão da transparência. A transparência dos atos, a participação das populações e o ambiente. Acho que isso aqui ainda temos uma, digamos, uma taxa de monóxido de carbono ainda bastante aceitável, mas seria de evitar, de facto, e fala-se muito no programa do Partido Socialista, seria de facto de evitar que nós destruamos o nosso ambiente natural, o nosso património natural. Eu falo muito isso, ainda há pouco vi na rádio e vi no livro, falou-se muito na pista automóvel. Eu não entendo que seja necessário existir, claro que ela existe agora e tem que se manter, não é? Uma pista automóvel no nosso concelho não era necessário. E outra coisa, é prejudicial ao património natural. Aí é que é prejudicial ao património natural do nosso concelho. Como são também desnecessárias outras obras de uma amplitude megalómana, como por exemplo ali, que aliás está bem construído, muito bem construído, mas que não é utilizável. Ou se é utilizável, é por favor, e de tempos a tempos, uma vez por ano, com jogos, estou a falar do multiuso. Sim, mas pode avançar, porque eu gostava que concretizasse, portanto, já no fundo, e pelo que estamos a entender, portanto, não sendo o poder, as suas linhas programáticas têm estas grandes três valências. Estas grandes três valências são os suportes que concretizares um bocadinho mais, relativamente a cada uma. A transparência já o falou. Eu já lhe disse que não posso fazer um plano de atividades aqui. O plano de atividades não será feito aqui. Tem que ser com a participação das populações, mas, sabendo que nós nunca seremos, pelo menos no imediato, poder, não podemos aqui dizer aquilo que vamos fazer, é evidente. Nós seremos apenas um elemento que estará ali, se houver, se for possível, um elemento que estará ali para impedir que se façam determinadas obras em vez de outras. É essa a nossa ideia principal. Acabar com as maiorias absolutas, disse isso no início, acabar com os centrões, os isentões que estão lá e que mandam desde o 25 de Abril, que são o mesmo, e fazer com que sejamos um meio de impedir que as coisas funcionem ao belo prazer
e ao sabor dos governantes, mas que tenham a participação necessária, útil, imprescindível das populações. Muito bem. Bom, diga. Queria falar mais qualquer coisa sobre, por exemplo, mas isto já não diz tão... Ouvi falar muito aqui na criação de estágios profissionais remunerados, sabem, mais de 40. Bom, isto é muito fácil. De facto, Montalegre conseguiu isso. Não esqueçamos que no Centro de Emprego de Chaves, o responsável é o opositor ao meu primo João Batista. E é evidente que a sua dependência e subserviência política o fazem, certamente, atribuir esses lugares mais ao município de Montalegre, por exemplo, a Boticas ou a Chaves ou outros municípios. Isso não é nenhuma vitória do PS nem deste executivo, que agora finda. Isso é simplesmente uma manobra eleitoralista que já vem de há muito tempo. É bom que essas pessoas tenham esse estágio, já é. Como é bom que as pessoas tenham, recolham, digamos, quase um ordenado, com a participação nas novas oportunidades, que não dão nada, como sabemos, que não auxiliam em nada e que não darão para obter um emprego. Tenho a certeza disso. É aquilo que fizemos para a agricultura, com o desperdício, acabamos com tudo, com batata de semente, com tudo, com o desperdício dos dinheiros públicos, está a acontecer aqui. Está a acontecer aqui com a educação. Isto é um desperdício. É evidente que era necessário, mas não se aprende nada e esbanja-se esse dinheiro. Era necessário utilizar de outra maneira. Bom, um dos objetivos do Bloco de Esquerda nunca foi a estatística, os números estatísticos. As pessoas agora têm o 12º ano. E de que maneira é que têm o 12º? Que do 12º é isso? Para que é que serve isso? Como é que foi dado? Outra coisa com que queríamos acabar, e isto é em consonância com a direção nacional do Bloco de Esquerda, é acabar, mas uma coisa, lutar para acabar definitivamente com todas as empresas municipais. A Câmara, como sabemos, não suporta mais contratos. Não pode meter mais ninguém, não há hipótese. Há um exército de pessoas aí que, eu não sei os horários que cumprem ou que não cumprem, não tenho nada contra os funcionários da Câmara, pelo contrário, uma grande parte deles são meus amigos, mas nós não podemos estar a pagar duplamente com empresas ou semi-empresas municipais ao funcionário da Câmara que não faz aquele trabalho que podia fazer e que estão a fazer empresas municipais, como por exemplo os paineleiros, que andam a pôr painéis por aí, ou os que andam a fazer limpeza, nunca mais se viu o caminhão do lixo. Isto não tem. Isto são empresas municipais que simplesmente existem para colocar lá pessoas afetas e que tenham um cartão. Não pode ser, não pode. Nós não podemos continuar assim. E as pessoas têm que ser esclarecidas sobre isso. E aquele que tem a coragem de dizer que não pertence a um determinado partido, ou ao PS, neste caso no poder, ele nunca terá hipótese de ingressar numa dessas empresas municipais. Não sei se vai ser feita outra, não sei se o Ecomuseu vai ser também uma empresa municipal, eu não sei nada disto, mas fala-se. E isto é que é preciso acabar, com estas manobras é que é preciso acabar. Transparência, participação, ambiente e educação. Mas, a sério. Já agora que falou da questão do Ecomuseu de Barroso, como é que viu a vinda do Sr. Engenheiro Albano Álvares para a direção do Ecomuseu de Barroso? Não dependeu de mim, pois não? Não, estou-lhe a pedir a opinião. Não dependeu de mim. O Albano foi um colega. Concretamente, parece-lhe que esta situação se enquadra naquilo que nos acabou de dizer? Talvez. O Albano nunca foi um indivíduo filiado, que eu tenha conhecimento, vamos lá, em nenhum partido. Como há muitos aqui, ainda há pouco tempo falei com algumas pessoas, hoje não sabemos de que lado é que estão as pessoas. O Barrosão, com aquela frontalidade que lhe era habitual, hoje é um hipócrita por natureza, não é? Segundo os seus interesses, ora se cola aqui, ora se cola acolá. Bom, se vir as coisas a pender para um determinado lugar, vai para lá. Se pender para o outro, vai para o outro. Bom, o professor Albano, o engenheiro Albano, eu digo professor porque ele foi meu colega aqui na escola, é claro que
foi o vice-presidente do Conselho de Boticas. Exatamente. Pelas listas do PSD, não me admira nada, como muitos, que alguns em Boticas sejam PSD e aqui sejam PS. É natural, esta é a forma do Barrosão hoje estar no mundo. É, segundo as circunstâncias. Queria avançar, até porque o tempo também já vai indo um bocado longo. Queria saber a sua opinião a respeito da questão do IMI. Neste momento há algumas... Eu, sobre o IMI, falei com o professor Fernando, pessoalmente e particularmente, claro que não foi em público, mas disse-lhe isto um dia que estava na Assembleia Municipal, era eu ainda deputado da Assembleia Municipal, e disse que de facto achava exagerada, eu não sei bem de cor, mas acho que os limites são entre 0,4 e 0,8, os limites legais. E na altura estava aqui bastante alto, 0,7. Eu posso dizer que a minha casa está em 0,7. Ainda não pago, estou isento até 2011, mas está em 0,7. Bem, acho que deve haver uma diminuição, como está previsto. Parece-lhe realmente que o coeficiente está exagerado. Está exagerado, claro que está. Ora, eu ia falar em relação ao IMI, no Porto está a 0,4. Se as pessoas aqui são mais pobres, porquê é que aqui não há está mais barato? Sim. Portanto, falando... Mas não acabei, porque agora lembrou-me outra coisa. Falou do IMI, que lhe interessava falar do IMI, não é? Mas há outras coisas. Porquê é que a água aqui está mais cara que no Porto? Porquê as taxas de utilização? Porquê aqui está em 0, olha, eu não tenho aqui os dados, mas sei que... Porque, pronto, já lhe disse, eu não vinha propriamente para falar sobre estes assuntos, mas está em 0,38 ou 37, até aos 5 metros cúbicos. Isto não tem... E depois aí dispara, não é? Isto não tem comparação. Eu pago mais pela água em Montalegre do que no Porto. E gasto menos aqui. No Porto tenho que utilizar toda. Aqui, às vezes, a gente até... Bem, a água não bebe muita, sabe? Mas serve para tomar banho, serve para o meu quintal e faço o controle dos metros cúbicos, não é? Sou um indivíduo bastante organizado nesse aspecto, porque estamos em tempo, como dizem, de crise, e a crise é para todos. E eu tenho um controle bastante bom sobre as contas. Só que vejo que no Porto é muito mais barato que aqui. E isto não pode ser. Ficamos com a sua perspectiva. Queria avançar um bocadinho. Há mais uma questão que eu gostava de lhe colocar. Relativamente aos objetivos eleitorais, para terminar essa parte, em termos de número de candidatos, quer à Câmara, quer à Assembleia, qual é realmente a sua meta? Quantos deputados realmente quer eleger, ou vereadores, neste caso? Sim, a meta é o máximo, não é? Mas é evidente que eu tenho os pés assentes sobre a terra. A meta é real. Sobre a terra. E não continuo a dizer, pelas razões que já lhe apontei no início, por esta constante bipolarização da sociedade barrosã em relação aos dois maiores partidos existentes. Não será fácil, portanto, todos os cenários aqui se podem pôr. A meta ideal seria um vereador na Câmara e seriam 3 na Assembleia. É evidente que tudo aponta para que haja apenas um representante na Assembleia. Mas o ideal seria isso. O ideal não quer dizer que fosse uma derrota se não for conseguido nem sequer nenhum sítio. A vitória já é em participar, porque isto é que eu gosto. E acho que aqui é uma boa ação. Só que deviam ter, da nossa parte, só que deviam ter mais cuidado em saber da disponibilidade das pessoas. Eu, por exemplo, na quinta-feira não vou estar aqui. Se quiserem, mando-lhe qualquer coisa. Não sei, não estou disponível, porque infelizmente todas as quintas-feiras, e as pessoas deviam saber isto, deviam saber, porque eu já alertei várias pessoas para que o digam, que na quinta-feira, todas as quintas-feiras vou ao Porto com a minha esposa. É claro que primeiro está a nossa saúde do todo o resto. Não estamos doentes, mas temos as sessões necessárias e obrigatórias na cidade do Porto, portanto eu não estarei cá, não posso estar cá nesse tempo. Muito bem, será já feita uma baixa para o nosso debate. Mas se quiserem eu mando qualquer coisa. Sim, senhor. Eu queria avançar só mais um bocadinho. Queria saber a sua opinião a respeito de alguns temas que já foram tratados ontem e irão ser também tratados amanhã. Eu não ouvi nada, eu não ouço. Na rádio não ouvi nada. Não sei se estes temas foram tratados aqui na rádio. Sim. Na entrevista que fizemos aqui ontem. Mas se não ouviu, eu vou-lhe fazer as perguntas na mesma. Tá bem. Queria saber a sua opinião a respeito
da energia eólica. Já falámos sobre isso há 4 anos atrás. Em todo o caso, eu queria lhe voltar a colocar a questão. Queria saber qual é a sua opinião, não tanto sobre o facto de se admitir ou não admitir, mas em termos práticos da sua instalação no Conselho. Há quem diga o seguinte: há quem diga que, da parte do atual poder, há uma divisão demasiado apertada. De qual poder? Do poder instituído em Montalegre neste momento, digamos, do Partido Socialista, que há uma visão mais constrangedora da instalação de parques eólicos, e há quem diga também que, da parte do PSD, haverá uma visão um bocadinho mais liberal, portanto, no sentido de admitir mais essa instalação. Eu queria saber a sua opinião. Em termos de ordenamento, o que é que pensa sobre esta matéria? Se entende que se deve apostar e, digamos, abrir a porta e permitir a instalação com mais ou menos flexibilidade? Qual vai ser a minha resposta? Estou contra os dois. Estou a brincar. Estamos no meio termo. Vamos lá. É necessário, bem, quem hoje não compreender que a instalação dessas centrais não é necessária, pronto, não pensa bem. Tudo é bem-vindo. E todas aquelas que não poluem. Agora, de facto, em relação à paisagem, não é muito agradável e pode haver aí outros interesses. O que eu gostaria era de referir o seguinte: não me interessa que sejam mais, sejam menos. Eu nunca estive muitos até que hoje estão no Partido Socialista, não intervêm regularmente, mas vão a muitas sessões, que eram contra a instalação dessas eólicas. Hoje já estão de acordo e, portanto, a gente vai mudando também a opinião em função dos resultados. Eu acho que desfeiam um bocadinho a paisagem, mas são úteis. E isso temos que reconhecer. Agora, que não há... Não acabei. Vamos lá ver uma coisa, que aqui há outro fenómeno. O facto de as instalar ou não instalar é uma coisa. É o facto das contrapartidas que nós poderemos retirar daí. Eu acho que as populações têm que se falar com as populações e haver as necessárias contrapartidas, indemnizações às populações locais, porque nós instalamos aqui a EDP, ela instalou-se, não fomos nós que instalamos, a barragem do Alto Rabagão, e hoje querem impedir os labradores de andarem com as vacas junto ao rio ou junto à barragem. É claro que tem que haver contrapartidas, têm que ser negociadas, e isso é uma obrigação do poder, seja ele qual for, seja ele PSD, seja ele PS. É? Eu já parto do princípio que é só um dos partidos que pode ganhar aqui, não é? A gente tem que ser, como eu disse, tem que ter os pés assentes na terra. Agora tem que haver essa negociação. Não, posso que existe, nós, o que é que nos dás? Em troca disto, o que é que nos dás? Nós temos aqui, de facto, potencialidades enormes que outras, os grandes senhores, os grandes, os ricos, querem aproveitar. É claro que tem que haver um diálogo com eles, de modo a ter umas contrapartidas. Evitar aquele negocismo fácil de interesse imediato e pessoal e saber se as populações têm direito ou não têm a certas contrapartidas. Fico vingar a sua posição. Já no sentido de terminar, há mais 2 perguntas que eu gostava de lhe colocar. A primeira delas é esta: se os seus opositores, portanto, neste momento há o Dr. Duarte Gonçalves do PSD, o professor Fernando do Partido Socialista, assim como o candidato do Partido Comunista Português, da CDU, neste caso, lhe pedisse um conselho... Quem é o candidato do CDU? É o mesmo de há 4 anos. É exatamente o mesmo. É de certeza? É de certeza absoluta. É Manuel... Depois não sei agora de repente o nome. Mas em todo o caso, depois a questão de se confirmar no programa eleitoral. Pois, é também um pequeno pormenor que eu queria frisar aqui. Um dia perguntei... É o José Augusto Afonso. Pronto, José exatamente. Augusto. É que este ano, não tenho mais nada a dizer. Eu julguei que há 4 anos fosse outro. Veio aqui... Pois, de facto não. Sim. Mas agora coloco que colocamos a questão destes termos. Há alguma hipótese de eventualmente surgir uma coligação? Não. Já sei o que ia dizer. Entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Ora bom, eu já falei com o Zé Augusto em relação a isso. Nós somos livres, mas não completamente. Nós só seremos livres se formos independentes, não é? Em termos locais, eu e o José Augusto somos amicíssimos, em termos pessoais, e até em termos políticos temos coincidências em alguns domínios. É claro que eu não vou aqui fazer uma sessão de esclarecimento e estabelecer as distinções que eu não sou, como digo, sou um candidato independente pelo Bloco de Esquerda.
estabelecer as distinções, as diferenças que há entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Mas há coisas em que estamos de acordo, outras em que estamos em desacordo. E a nossa amizade levar-nos-ia necessariamente a tentar fazer qualquer coisa, um único partido, oposto aos dois grandes partidos que existem no Conselho. No entanto, já sabemos que, sendo livres, não somos totalmente, as direções nacionais impedem. Exatamente. Então, avançando, se eventualmente uma dessas pessoas, mas sobretudo a que está no poder neste momento, que é esse que nos interessa, se o professor Fernando chegasse ao pé de si e pedisse um conselho, o que é que o senhor dizia? Dava. Qual? Está a falar de um qualquer. Certo. Olha, eu comparo muito ao engenheiro Sócrates. Menos arrogância, mais diálogo. Em termos políticos sou inimigo dele. Em termos pessoais, é outra coisa. Muito bem. Para terminar esta entrevista, o que é que vai dizer aos seus eleitores quando os encontrar na rua, no sentido de os convencer a votar em si? Nunca pedi nada a ninguém, em termos eleitorais. Não peço para votarem neste ou naquele. Entrego-lhes prospectos, informo-os, faço campanha, nunca fecho se aparecer a oportunidade, não vejo porque não é de discutir com pessoas que tenham outras ideias. E faço-lhes compreender que, de facto, o mais importante na política é impedir que haja o descalabro dos senhores que têm um poder absoluto. São as maiorias absolutas. Isso é que é preciso acabar com elas. Quer seja a nível nacional, e já conseguimos, já foi muito bom, quer seja a nível local. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço-lhe a sua presença neste... Eu é que agradeço a boa vontade que todos tiveram em me ouvir e espero que as pessoas votem livremente, sem medo, porque ainda há muito medo. Se me dás mais dois segundos. Para fazer as listas, eu confrontei-me com algum medo por parte das pessoas que não queriam um nome lá, que de facto reconhecem que há qualquer coisa a mudar, mas não querem um nome. E que haja, e queria apresentar aqui outro fenómeno que é engraçado não é muito, mas pronto, para mostrar a democracia que nós temos no Conselho. No dia 21 de setembro, como sabe, todas as forças políticas, quem quisesse ter elementos na mesa, devia apresentar os elementos que entendia que deveriam ter. Isso não foi feito para a maior parte dos partidos, inclusive o PS. Não está bem. Eu confrontei-me com uma história na Vila da Ponte, por exemplo, e lá vimos outra vez, porque é a minha terra de nascença e é uma terra que eu adoro. E já ouvi dizer que o atual presidente da mesa seria saneado para colocar lá outra pessoa. Bem, eu não acho isso bem. Se as pessoas queriam lá meter outra pessoa, isto aliás até é ilegal. Deveriam, de facto, apresentar propostas no dia da reunião. Não apareceu o PS, nem nenhum outro partido, a não ser o Bloco de Esquerda e o PSD, que era o presidente da Junta. Aliás, ele como presidente da reunião, obrigatório no dia 23, no dia 21, apresentar no dia 23 da reunião. Teve presente, mas não era ele uma da tarde. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado. Agradeço-lhe muito o facto de ter estado cá. É para nós, obviamente, sempre uma honra ouvir as propostas nestes momentos, no sentido de saber aquilo que cada partido tem para apresentar. Amanhã, no meio-dia, estaremos aqui novamente, nessa altura, para entrevistar o candidato do Partido Socialista, justamente à Câmara Municipal de Montalegre. Portanto, será a última destas entrevistas. Aguardo por vocês todos, quer aqui em Portugal, quer no mundo inteiro, através da internet, ou também através da TV Barroso, para vos ouvir. Enquanto isso, agradeço também a toda a equipa que ajudou na realização deste programa, que amanhã